Vamos lá. Essa é uma aula então de introdução ao planejamento do turismo. Essa é uma atividade muito complexa, talvez seja a atividade mais complexa que o turismólogo possa exercer. Planejar uma cidade, ou um estado, ou um país não é nada simples. Existem muitos e muitos conflitos, problemas de décadas acumulados, muitas disputas políticas, disputas econômicas, e não é simples planejar uma cidade e dizer onde esta cidade estará daqui 10 anos. Então, a aula de hoje é uma grande introdução ao planejamento, mais especificamente do turismo. Eu vou ficar muito feliz ao vê-los daqui a alguns anos comandando secretarias de turismo Mato Grosso e Brasil afora, tá? Mas já adianto, eu tenho 20 anos de turismo e eu ainda estou aprendendo, tá? Para planejar cidades é preciso entender de quase tudo, um pouco. Precisa dialogar com urbanistas, com vereadores, com secretários, com comunidades locais. Então é um super desafio. A partir de agora, minhas aulas novíssimas, cada aula eu estou colocando uma cidade como tema, e essa primeira aula é minha querida Belo Horizonte. Uma cidade que tem planejamento turístico há já algumas décadas e que tem crescido muito por causa disso. É surpreendente. É uma cidade com uma cultura muito viva, muito poderosa em termos de negócios, mas principalmente o que chama a atenção mesmo é exatamente a cultura do dia a dia, a cultura nas ruas, as músicas, as comidas, os mercados, né? É uma cidade que vale a pena visitar e tem essa serra impressionante. É uma cidade toda subindo serra acima, né? Muito bem. Então, a aula é sobre esta introdução ao planejamento do turismo. Impactos do turismo, vocês já debateram em muitos momentos. Antes de trabalhar um pouco dos impactos, eu preciso dizer que minha principal referência para essa aula de hoje é o professor Reinaldo Dias, no livro Planejamento do Turismo. Professor Reinaldo foi meu professor no mestrado, foi uma espécie de padrinho da minha empresa. É uma figura que contribuiu assim decisivamente na minha vida. O livro dele é muito bom, tá? Dos nacionais, seguramente está entre os melhores e vale a pena a leitura. Depois eu vou dar referências de outros livros também. Impactos do turismo nós já discutimos muito, tá? Então eu não vou fazer esse debate novamente, porque seria uma aula inteira, mas a gente sabe que há impactos sociais positivos e negativos, de diversas ordens, como transformação dos valores culturais, etnocentrismo, conflitos, mudanças nas estruturas sociais e de trabalho, impactos econômicos também, positivos e negativos. Geralmente os positivos são muito comunicados e debatidos, mas tem os negativos, que são a sazonalidade. Existem cidades que acabam trabalhando o turismo como uma monocultura, e aí você tem um problema de cair uma ponte, ou vir uma pandemia e a cidade fica desesperada, porque a sua economia gira majoritariamente em torno do turismo. Você tem impactos culturais de perda de patrimônio, como por exemplo depreciação do centro histórico, de arquitetura e de muitas outras características. E você tem impactos ambientais muito graves. Aqui eu coloquei uma foto da mineração. E a mineração ele tem um impacto absurdo, a gente tem visto aí os desastres nos últimos anos. Agora, o turismo, dependendo da forma como é feito, também produz impactos gigantescos ambientais. O turista utiliza muitos recursos e as paisagens sofrem muito, dependendo de como o turismo é organizado. Então, por que começar com impactos? Porque o que define se o turismo vai ser mais positivo do que negativo é exatamente o planejamento e a gestão. Se você tem um bom planejamento e uma boa gestão, a tendência é que o seu turismo gere mais benefícios do que esses impactos negativos. Aqui eu trago uma frase do professor Reinaldo
para trabalhar a importância do desenvolvimento local e do município. Então ele diz: a abertura dos mercados, a globalização, força os países a redefinirem as funções dos organismos do nível central, fortalecendo-se seu papel na definição das políticas nacionais, estabelecimento de regras gerais e controle, diminuindo gradativamente sua função na execução das políticas públicas em determinadas áreas e aumentando a autonomia municipal através da descentralização. Traduzindo em palavras mais simples, ele está dizendo que, por causa da conjuntura mundial atual, da competitividade global, os estados nacionais, os países têm perdido força e aumentado a importância dos municípios. A gente precisa compreender que o estado, o país e o município têm poder sobre aquele território. Só que quem, no final das contas, faz as coisas acontecerem no território é o município. É por isso que, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002, o Brasil deu um grande salto de políticas públicas através do Plano Nacional que dizia sobre a prioridade da municipalização do turismo. Ou seja, os municípios precisam gerir, precisam se tornar destinos, podem se tornar marcas turísticas e podem se beneficiar disso. É importante lembrar que no futuro nós vamos trabalhar um pouco mais desse histórico das políticas públicas no Brasil. O governo que seguiu de 2002 até 2010, governo Lula, também deu um grande salto em políticas públicas. Parecia contraditório, mas no fundo foi complementar. O governo Lula trouxe o programa da regionalização. E o que ele estava dizendo? É muito difícil competir nacionalmente com 5.000 municípios. Como é que o seu município vai aparecer? Agora, se você tem um conjunto de municípios e eles formam uma marca, tipo Costa da Baleia na Bahia, ali perto de Alcobaça, e que tem o Parque Nacional ali onde as baleias moram, no mar, etc. Alguns municípios trabalham em função desse tipo de turismo de baleias. Então, se você tem a Costa da Baleia, você tem uma marca mais forte do que um município somente. Então, a regionalização traz essa característica da colaboração do polo turístico, que mais para frente conversaremos com mais profundidade. Agora, são contraditórios a municipalização e a regionalização? Não. O município continua sendo a primeira referência do desenvolvimento turístico local, mas a regionalização faz aquele município crescer em importância. O planejamento é fundamental em todas as instâncias do Estado e nas organizações, nas empresas, né? Agora, no Estado, é muito importante porque os governos precisam atuar na diminuição das desigualdades sociais que são promovidas pelas forças do mercado. O que eu quero dizer com isso? Se você deixar o mercado livremente, ele tende a concentrar o dinheiro nas empresas e tende a distribuir os impactos. Veja bem, as riquezas são concentradas em poucas mãos e os impactos são distribuídos pela população. E a gente vê isso muito claramente no Brasil, as periferias sem saneamento básico, sem bom transporte público. Então, a gente pode algum dia fazer um debate entre aqueles que acreditam que o Estado precisa ser um Estado mínimo, né, as pessoas com uma tendência mais, digamos, neoliberal, e aquelas pessoas que entendem que o Estado precisa dar o mínimo, a vida digna da população, e essas pessoas acreditam mais no estado do bem-estar social, que o Estado precisa garantir saúde, educação. E aqui nesse ponto eu estou neste lado de que acredita que o Estado precisa oferecer essa vida digna, mas eu não quero convencer-lhe disso. Tá? Esse é um debate antigo nos mais variados países e a gente pode fazer aqui também. Curioso que no planejamento do turismo é muito comum, às vezes, o prefeito dizer: poxa, eu não consigo nem prover educação de qualidade, você que trabalha com planejamento de turismo está me falando que eu preciso colocar investimentos em turismo. É que, na verdade, nesse caso, eles precisam entender que o turismo ele pode movimentar todas as áreas da cidade. Assim como uma cidade fica disputando com a outra para trazer uma indústria, doa o terreno, dá incentivos fiscais, o turismo precisa de planejamento e precisa de investimentos. Tá? Então, eu pessoalmente acredito que o Estado deve trabalhar e nós devemos trabalhar em função da criação de sociedades socialmente justas, ambientalmente equilibradas, pacíficas e democráticas.
parece um grande sonho. Mas acho que como um ideal que está lá no horizonte para a gente caminhar em direção, acho que é bem importante. Como diria o Galeano, a utopia está sempre lá no horizonte, e quanto mais a gente caminha em direção a ela, mais ela se afasta da gente. Mas ela serve para isso mesmo, para a gente caminhar em direção a ela. Então essa é a utopia que compartilho com muitas pessoas e deixo à vontade para a gente concordar e discordar sobre ela. O planejamento tampouco presta atenção nessa frase, ela é muito importante, não é congelar o futuro, não é aprisionar o futuro. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que acha que é projetar um conjunto de intenções no futuro e o futuro vai ser daquele jeito. Por exemplo, vamos fazer o planejamento de vida. O que você deseja daqui 10 anos? Eu quero uma casa de 2 andares, quero um carro de luxo, quero viajar 2 vezes ao ano e quero comer na praça popular todo sábado. Então, a pessoa projeta um conjunto de vontades e que nem sempre vem dela. Às vezes vem da publicidade, da mídia, do primo, da família, dos amigos. Ela projeta isso no futuro e ela acha que planejar é definir, congelar o futuro. Ou seja, vai chegar nisso de uma forma ou de outra. E não é. Porque planejamento é feito a partir de um cenário específico. Você tem que entender o cenário. E esse cenário muda constantemente. Então, se você vai no médico com dores, a primeira coisa que ele faz é perguntar: o que você está sentindo? O que você tem feito de esporte? O que você tem comido? Ele faz um conjunto de perguntas para compreender aquelas dores. Depois ele pede exame. Quando vem o exame, ele tem condição de fazer um diagnóstico. Ele tem condição de ver o que está acontecendo no seu corpo e na sua vida. E depois ele fala: o tratamento é este, este e este. Né? De repente sua vida muda. Você muda para a praia e deixa de ficar estressado, abre seu albergue com pessoas do mundo inteiro, sua vida muda e aí acabaram as dores. Né? Estou dando só um exemplo, mas o importante é que o planejamento precisa ser dinâmico, ele precisa ser feito e refeito. Mas planejar é isso, partir de um cenário, pensar problemas, achar possíveis caminhos e projetar um futuro. Projetar um possível futuro. Né? Então o Reinaldo diz aqui: há uma visão pretensamente científica de planejamento que pressupõe que a existência de um grupo de pessoas detém o conhecimento necessário para produzir um plano perfeito, que seguido à risca vai ser totalmente bem sucedido. Isso não é verdade. Tá? Então nós que trabalhamos com consultoria, ou nós professores, quando a gente vai para o município, a gente se depara com muitas dificuldades. Estão aí meus coleguinhas de trabalho lá em Pochorel, que estão vivenciando isso na prática. Né? A gente está fazendo um projeto, um plano municipal muito bem feito, talvez um dos melhores que o estado de Mato Grosso já viu, mas existem muitos riscos, como por exemplo a incapacidade de executar aqueles projetos que estão sendo desenhados ali e muitas outras questões. Muito bem, o turismo está mudando muito. Está mudando de um turismo de sol e mar, um turismo de massa, um turismo fordista, de pacotes, para um turismo de demandas cada vez mais segmentadas. E aí, quanto mais segmentadas, mais preparação você precisa. Se você pensar o cenário de Cuiabá 10 anos atrás, você tinha restaurantes enormes, com 50, 80 mesas. Ou seja, esse é um restaurante que trabalha com um público super amplo. É família, é jovem, é idoso, é espaço kids, é tudo. Esse tipo de restaurante, ele está fadado ao insucesso hoje em dia. Então os restaurantes em cidades grandes, eles são bem menores, porque eles são muito focados. Tem um restaurante focado em quem anda de Harley Davidson, outro focado em quem gosta de sertanejo, outro focado em mexicano, outro em jovem, outro em idoso, etc. Então quanto mais focado, mais você precisa conhecer o seu público, mais você precisa planejar cada detalhe para conseguir agradar. Se a gente perguntar aos municípios qual é o público dele, raramente um município vai dizer em detalhes quanto ganha, onde é que mora, comportamento de viagem, para quais outros destinos essas pessoas viajam, raramente. Muito bem. Turismo, esse conceito eu adoro. Turismo é um consumidor intensivo de território.
O turista ele anda pelo território e ele utiliza o transporte público, ele utiliza muitos recursos. Ele, na casa dele ele toma um banho de 10 minutos, no hotel ele toma um banho de 40 minutos, e ele consome muito, e ele senta na praça, e ele anda pela cidade toda. Então, se você não se planejar, a tendência é que esse impacto seja muito, muito forte. Então, aqui, de acordo com o Reinaldo novamente, o turismo é um intensivo consumidor de território e, portanto, deve se planejar seu desenvolvimento numa ótica que aponte claramente quais objetivos econômicos, ambientais, sociais e culturais se deseja alcançar e quais espaços devem ser protegidos e qual a identidade que será adquirida ou fortalecida. Ou seja, você precisa ter objetivos claros. Eu enviei uma reportagem a vocês sobre um protesto que está tendo na cidade de Veneza, que a população, uma parte da população, está amando a cidade sem turistas e está fazendo um movimento para não ter tanto turista na volta, porque a população está exausta de ter milhares de turistas diariamente nas ruas, que tomam conta das ruas. A população está traumatizada. Existem vários movimentos contra o turismo mundo afora. E, queridos, se vocês forem chamados para sentar numa mesa, numa reunião importante numa prefeitura, para falar de capacidade de carga de turismo numa cidade, vai ser um dos maiores desafios da vida de vocês. Porque como você define, né, uma capacidade de carga de uma cidade? E principalmente, como é que você diminui o turismo? Não dá para fechar hotel, não dá para fechar as estradas. Então é um trabalho de anos e anos para você conseguir tentar ter um turismo mais ameno, mais saudável. Prosseguindo, existem contradições na administração pública. O exemplo atual é perfeito, né? O governo federal diz uma coisa sobre a nossa crise, o estadual diz outra e o municipal ainda diz outra diferente. Tá? Voltando às políticas públicas, depois, isso é uma opinião bem minha, depois do governo Lula, o Brasil meio que começou a ficar estagnado em termos de políticas públicas de turismo. Tá? O Brasil, acho que andou um pouquinho para trás já há alguns anos. Nós estamos numa fase muito crítica em que o turismo está sendo muito pouco privilegiado em termos de investimentos e programas e projetos, né? E esses conflitos são importantes, porque eles afetam muito os municípios. Então é preciso trabalhar cada nível de planejamento entendendo todas essas relações. Se você está num município, a relação com o Estado e a relação com o país, né? O planejamento ele precisa ser integrado. Aqueles colegas que já tiveram interesse e já leram algum plano diretor de uma cidade. O que é o plano diretor? É o grande planejamento de um município. Então, no plano diretor da Chapada, vocês vão ver que tem um capítulo para turismo e que a Chapada está dizendo: turismo é prioridade para mim. Por que é importante? Por exemplo, em Minas há municípios eminentemente mineradores, que ganham seu dinheiro a partir da mineração. E há municípios turísticos. Quando a mineração chega, ela começa a comer a serra, destruir a serra, que é a paisagem do turista, que é ali que ele anda na trilha. Vejam como são contraditórias essas atividades. Então, qual é a prioridade do município? Então, o seu planejamento, se você fizer um plano municipal de turismo, ele precisa estar integrado nesses outros planos, principalmente no plano diretor, no plano de urbanismo, integrado na lei de zoneamento de uso do solo, nos polos turísticos. O que a gente vê muito é que os polos, através desse programa da regionalização, muitos ainda não funcionam muito, né? Mais para frente também a gente vai falar de polos, tem uma aula preparada só sobre isso. O planejamento ele precisa trabalhar em função de diminuição das desigualdades regionais. O Reinaldo, o outro Reinaldo, da nossa Secretaria de Estado, o Reinaldo Vaz, deu uma palestra para a gente lá no IFMT e ele colocou uma visão que é muito importante. A região mais marginalizada economicamente do estado de Mato Grosso é a Baixada Cuiabana, porque nas outras áreas
a economia está muito forte a partir do agronegócio. E é exatamente na Baixada Cuiabana que tem o maior patrimônio cultural, que tem um patrimônio ambiental incrível, que é o Pantanal, a Chapada, etc. Bom, a Chapada é fora da Baixada, mas está pertinho também, né? Tem uma região do Mato Grosso que é a mais pobre, que são os menores IDHs do Mato Grosso, e ao mesmo tempo com maior potencial turístico. Então, o Estado deveria ter um plano estadual de turismo para investir pesado nessas áreas, mas de forma séria, intensiva, né, com alocação de recursos e esforços e etc. Agora, é muito difícil num estado como o Mato Grosso, que é maior do que a França, você ter, às vezes, 3, 4 ou 5 pessoas trabalhando na secretaria, enquanto você deveria ter 50, né? Nós não temos nem mesmo pesquisas muito importantes, tanto para o empresariado da área de turismo, quanto para os gestores públicos, pesquisa de demanda, né? Pesquisa de tendências de mercado, a gente não tem essas pesquisas ainda, não temos um observatório de turismo. Então, em geral, o Estado precisa trabalhar nessa diminuição de desigualdades regionais. Essa é uma compreensão minha. E aqui, de novo, eu trago essa compreensão de um estado do bem-estar social, que deveria garantir vida digna à população, como saúde gratuita, de alta qualidade, educação, segurança, transporte, moradia, cultura. Eu acho que nós vamos chegar a isso no futuro. Sinceramente, eu acho que nós vamos chegar nisso no futuro. Mas nós estamos longe disso. Eu já tive a oportunidade de morar em 2 países que garantem isso à população. Nova Zelândia, que é uma das referências mundiais em turismo. A primeira-ministra, não sei se estão acompanhando na internet, é uma mulher fantástica de 40 anos, foi o primeiro país a dizer que estava livre de Covid, e ela está propondo ao país uma semana de 4 dias úteis. Sabe para quê? Para ter 3 dias de turismo interno no país, para realavancar o turismo, que é uma das principais economias do seu país. Quando eu morei lá, estudei no ensino médio, a gente tinha 4 férias por ano. Era um bimestre, 15 dias, um bimestre, 15 dias, um bimestre, 15 dias, um bimestre, 30 dias. Sabe para que isso? É pedagógico, mas é para incentivar o turismo interno no país. Para que as pessoas saiam de férias e vão passear. Tá? Então eu entendo que o Estado deve buscar isso. Agora, pode haver discordâncias, não há problema nenhum. O Estado pode ser mínimo, pode deixar o mercado regular, tudo bem, compreendo. Agora, eu acho que na nossa realidade, como país pobre, eu acho que o que acontece é que normalmente os benefícios são muito concentrados nas empresas e nas pessoas mais ricas e a população em geral sofre muito, muito. E nós turismólogos, de novo, nós não somos vendedores de uma indústria. Nós não somos seres entusiasmados que defendemos o turismo até o fim. Se identificarmos que o turismo vai fazer mal a uma comunidade, nós devemos ser contra o turismo. Turismólogo é o que entende desse complexo fenômeno que é o turismo. Ninguém mais entende. O cara do hotel, ele pode ser sensacional na governança, mas normalmente ele não entende tanto do fenômeno como um todo. Ou seja, em plena crise da hotelaria cuiabana, ele pode estar fazendo o maior esforço do mundo para ser um hotel sustentável, um hotel segmentado, etc. Botar a foto do cliente no quarto antes do cliente entrar, tirou a foto do Facebook, ele pode fazer todos esses esforços possíveis. Mas às vezes ele não compreende que a crise é de Cuiabá. No sentido de que Cuiabá não é um destino forte nacionalmente e, portanto, não recebe tanto turista e, portanto, não tem tanto turista para distribuir em seus hotéis. A visão do todo do turismólogo deve dizer, peraí, se Cuiabá se tornar um destino forte, uma marca forte, vai ter turista para todos os hotéis. Então, eu pessoalmente acredito muito nesse Estado que garante ou busca garantir qualidade de vida às pessoas. E aí a gente precisa questionar o que é desenvolvimento. Para alguns, desenvolvimento é só o desenvolvimento econômico. Não pensam em desenvolvimento cultural, desenvolvimento espiritual. Né? Então, o índice que é referência no mundo é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas é um índice muito economicista,
que privilegia muito os números econômicos. Ele fala sobre qualidade de vida, mas ele é mais índice econômico. E aí vem um país chamado Butão e cria o FIB, Índice de Felicidade Bruta. Então eles medem o desenvolvimento do país deles a partir muito mais da qualidade de vida da população do que apenas índices econômicos. E eu pessoalmente acho que tem um desafio enorme no planeta Terra, que é a busca pela sustentabilidade, que eu acho que tem que entrar dentro desse grande objetivo que o turismo pode contribuir. E aí a gente chega ao conceito de planejamento, que eu já falei um pouquinho. Aqui nós temos o estádio que está sendo construído do melhor time da galáxia, e nesse ponto vocês não têm o direito de discordar do professor, né? Mentiroso! Que time que é esse que eu não tô sabendo? Atlético Mineiro. Adoro, adoro. Bota cafezinho, pão de queijo. É bom demais da conta. Eu posso começar a dar aula agora com o sotaque mineiro lá do interior. Então aqui, as transformações da sociedade não devem ser aleatórias ou determinadas apenas por condições externas, mas como resultado de propósitos definidos por um coletivo. Ou seja, o que está dizendo aqui? Quando um município não planeja turismo, é tudo aleatório. Um bairro vira turístico, outro vira estacionamento de ônibus, aquela confusão e as pessoas... uns são beneficiados, os outros são excluídos, e o cara mora no centro histórico, de repente o centro histórico triplica de valor, o cara tem que morar na periferia, e vai. E é assim a realidade da maior parte dos municípios brasileiros, da maior parte dos municípios turísticos brasileiros. Agora, eu acho que há uma fase de muito despertar para a política pública. Acho que o turismo está crescendo muito em vários municípios. Então, uma espécie de conceito que a gente pode trazer aqui é orientar a atividade presente para um determinado futuro, ou seja, orientar o que você faz hoje para atingir um determinado futuro possível, né? Partindo de cenários possíveis. E se o cenário mudar? Pois bem, o seu planejamento tem que ter plano A, B ou C, tem que pensar nisso, né? Vamos imaginar que, por exemplo, nesse exemplo aqui que não tem a ver com turismo, que o Galo esteja fazendo um estágio sensacional para 40 mil pessoas, e que daqui 2 anos a FIFA fala, não vai ter mais gente no estádio, vai ser só uma redoma de vidro em um campo e vai ser tudo filmado. O mundo está tão diferente, tão maluco, que isso pode acabar acontecendo. Então, estou dando um exemplo esdrúxulo que me vem à cabeça aqui agora, mas isso pode acontecer, inclusive, na área de turismo. Então, de novo, decisões tomadas em 3 ou 4 reuniões não configuram exatamente um planejamento. Tá? Não é assim um conjunto de ideias e vamos colocar aqui e vamos fazer. Não é bem isso. Tem um exemplo no estado agora que o pessoal fez um vídeo dizendo que era uma grande campanha de publicidade do município, o vídeo é relativamente bonito e tudo, mas o vídeo não é fruto de um plano de marketing. Quem é o município hoje, como ele é visto pelos turistas, qual é o posicionamento dele no mercado, onde eu quero chegar, qual que é o público-alvo. Qual que é a minha logomarca? A logomarca, ela pode custar 50 mil, porque ela ela precisa, num desenho, trazer todo o conceito desse plano de marketing, né? Então, o planejamento precisa ser uma coisa muito bem feita. Agora, o grande desafio é o seguinte, como é que você, gestor público, que está sempre afogado pela demanda do dia a dia, atrasado com e-mail, com várias iniciativas, como é que você para a sua equipe e planeja? Eu sinto isso na minha realidade, eu sou gestor público da educação e é muito difícil a gente tirar um tempo para planejar o curso. Esse ano nós conseguimos uma espécie de milagre, a gente ficou 6 meses fazendo reunião quase semanalmente para criar o novo curso de eventos. E pretendemos criar talvez o primeiro curso integrado do IFMT no estado, super inovador, mas só porque a gente decidiu abrir mão de um tempo na semana para planejar o futuro de forma criativa, né? Mas esse é um super desafio, tá? E voltando aqui, enquanto o japonês junta dinheiro durante 30 anos, R$100 para o seu filho estudar na universidade, o brasileiro não consegue fazer poupança para 2 meses. O brasileiro tem essas condições de vida difícil, óbvio, mas no entanto, nós não temos uma cultura do planejamento. Sabe? A gente vai mudando o tempo todo de opinião, a gente vai trabalhando com o achismo
E não é bem isso que a gente tem que fazer, não. Sobre a abrangência do planejamento, você pode ter um planejamento que trabalha em função do espaço físico, ou seja, nacional, estadual, regional, municipal, ou, por exemplo, da bacia hidrográfica. Né? Tem países que trabalham o planejamento em função da bacia. Olha como é burra a nossa lógica. Um município despeja todo o seu esgoto do rio e manda para o município seguinte. E vai mandando. A gente manda aqui para o Rio Cuiabá, que passa em Livramento, que passa no Barão do Melgaço, e pronto. E a gente espera que o negócio vai descendo aí e chegue nos países vizinhos. Então, existe a importância da integração desse planejamento. Né? Bom, a questão dos prazos. A gente tem definido mais ou menos hoje em dia que no turismo, no planejamento turístico, o curto prazo é 4 anos, o médio é 8 e o longo é 12. Por quê? Porque coincide com as eleições municipais. Né? Você corre o risco de ter um governo que é muito a favor de turismo e o seguinte que não é. Salvador, para quem frequenta há algum tempo, você vai em Salvador, às vezes, o Pelourinho tá lindo, tá brilhando, as praças estão incríveis. Daí você volta daí 3 anos, aí tá caindo aos pedaços. Você fala, não, o que aconteceu? Não, entrou um governo mais socialmente sensível e foi investir na periferia, que a periferia de Salvador é muito sofrida, uma das mais violentas do Brasil, né? Das cidades mais desiguais do Brasil. Então entrou um governo que é mais socialmente sensível e investiu menos no centro turístico. De repente muda o governo e investe mais no centro turístico. E uma outra questão com relação a prazo, que é importante, é a questão do 12 anos estratégico. Já estudaram em administração que quando você faz um planejamento estratégico, é esse planejamento de construir os caminhos da sua organização, no caso aqui do município, no mundo. Né? Quem eu vou ser daqui 12 anos? Será que algum município mato-grossense, se fizer um belo de um planejamento, consegue em 12 anos ser um destino com demanda nacional? Porque, em geral, na verdade nós temos o Pantanal com a demanda internacional, mas totalmente aleatória e um fluxo muito pequeno de turistas em função do tamanho do Pantanal e da potencialidade ali. Mas será que em 12 anos eu consigo transformar o Festival de Inverno da Chapada, que é um evento regional para atrair gente basicamente da grande Cuiabá, você acha que eu consigo transformá-lo em 12 anos num evento nacional, que entra no calendário nacional disputando turista? Possivelmente sim, se for bem feito. Né? E por aí vai. Então existem várias abrangências do planejamento. Existem diversos elementos que eu vou enumerá-los rapidamente e a gente vai trabalhar com mais tranquilidade no futuro. Mas, primeiro, o agente, quem faz, quem lidera, quem comanda. Né? A comunidade envolvida, que é muito importante. Previsão de cenários, porque os cenários podem ser muito diferentes. Diversos tipos de informação e pesquisa. Objetivos, recursos, prazos, quem coordena, quem executa, né? Indicadores, tomada de decisão. E aqui eu trago o Molina, que é uma figura importante no turismo, é do México, e ele tem um livro importante chamado Turismo, Metodologia para su Planificación, que é um livro referência. O Molina deve ser lido por vocês, tá? Muito importante. E aí eu chego às fases do planejamento. Veja bem, essa igreja, ela ainda não foi construída não, ela vai ser a nova catedral de Belo Horizonte. O Oscar Niemeyer, antes de morrer, deixou esse projeto de presente para Belo Horizonte e para a Igreja Católica. E aí Belo Horizonte está fazendo um grande movimento para construir essa catedral. Ela é enorme, gigantesca, ou seja, ela vai se tornar um atrativo turístico, porque é uma obra de Niemeyer. Né? Quem vai em Niterói, Niemeyer deixou 5, 6, 7 presentes ali que transformam a orla numa obra de arte. Né? O Museu de Curitiba do Niemeyer, em Belo Horizonte tem várias obras dele na Lagoa da Pampulha. Isso é muito importante. O próprio centro político que eu já mostrei aqui anteriormente, o prédio é todo do Niemeyer, isso é muito importante para a cidade. Ou seja, uma cidade turística tem que trabalhar até em função disso. Nova York tem um programa de incentivo ao cinema muito forte, porque o cinema, sem dúvida, é o maior divulgador de Nova York no mundo. Então ele capta filmes, a cidade capta filmes, né, para exatamente se espalhar pelo mundo. Cada um de nós aqui já viu de 5 a 10 filmes de Nova York, com certeza. Então,
a gente pode definir como fases aqui essa coisa do diagnóstico, né, entender quais são os problemas e quais são as qualidades, elaborar planos, programas, caminhos, projetos e implantar. Então você tem aqui o PDCA, que é muito comum em administração e com certeza vocês já estudaram, que é primeiro o planejar, depois o executar, depois o checar, né, o avaliar e depois o agir para melhorar. Então, só que é cíclico o planejamento. Cíclico. Você não pode planejar hoje e achar que daqui 4 anos você vai engavetar esse documento e daqui 4 anos vai estar tudo certo. A cada ano você vai ter que reavaliar, ver se o cenário mudou, ver se aumentou o dinheiro, ver se você captou um projeto e por aí vai. Então, planejamento é dinâmico. O mundo muda o tempo todo, as cidades mudam e os contextos mudam. Então você tem que planejar constantemente, replanejar nesse ciclo aí de planejar e executar, planejar e executar. Basicamente, de forma simplificada, é isso. E aqui você tem diferentes níveis do planejamento, né? Você tem o plano, que é o documento maior, por exemplo, o plano nacional ou o plano municipal. Você tem programas, no Brasil você tem o programa de regionalização, que é uma parte do plano. E você tem pequenos projetos, como por exemplo, qualificação dos taxistas, língua inglesa para os taxistas, ou sinalização turística de uma cidade, né? Aqui você tem esse exemplo mais vivo, né, de políticas, planos, programas e projetos. E aqui você tem essa coisa da administração do estratégico, do tático e do operacional. O estratégico é mais de longo prazo, são os grandes caminhos no mundo, né? As empresas de máquina de datilografia, se elas tivessem percebido que o computador ia tomar conta, elas teriam começado a fazer computador, claro, se elas tivessem condições para fazê-lo, mas não tiveram. Elas sumiram do mapa e as empresas de computador tomaram conta. Se os táxis brasileiros tivessem, ao longo dos últimos 40 anos, tivessem melhorado continuamente e fossem hoje como o táxi de Londres, eles não teriam sido esmagados pelo Uber. Será que hoje eles estão fazendo um planejamento? Né? Eu vivo dando essa ideia, o Ministério do Turismo tinha que sentar com o Ministério do Transporte e com os municípios do Brasil e pensar um táxi com o mesmo design para todos os municípios, para gerar uma marca, o táxi brasileiro, como tem a marca do táxi de Nova York, até o táxi do Rio de Janeiro, que aparece tanto nas novelas, né? Mas assim, uma marca que seja um táxi de qualidade, com critérios, o táxi só pode ter 5 anos, para gerar uma confiança tão grande no táxi para que o Uber não atropele, né? Mas isso tudo é planejamento. Planejamento, articulação de diferentes níveis e por aí vai. E aí a gente chega à participação. Participação da comunidade é muito importante, porque você vai planejar e ela vai ficar de fora, né? E existe uma correlação de forças. A cidade é sempre uma disputa econômica, uma disputa política. Por que você acha que tem bairros de ricos aqui que tem saneamento básico, tem ruas lindas, calçadas, e os bairros pobres com rua de terra? Porque os ricos têm muito mais força, né? São os donos do poder e conseguem fazer a cidade funcionar em função deles, né? Então é muito importante trabalhar com os atores, diversos atores da sociedade, as ONGs, que são a sociedade civil. Por exemplo, a Associação de Guia é uma ONG fundamental. E aí eu trago uma frase aqui que é importante, que é um erro pensar que participação é apenas utopia. É realizável sim, muito embora nunca de modo totalmente satisfatório. Por isso mesmo a definimos como processo imorredouro de conquista, ou seja, um processo de conquista continuada. Nunca será suficiente, porque vive da utopia da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Então, participação precisa ser constantemente incentivada. E hoje você tem, até surgiu no Brasil essa política pública, por exemplo, o orçamento participativo. Surgiu na cidade de Porto Alegre, Belo Horizonte foi a segunda, há 30, 40 anos atrás, a fazer. A prefeitura pega uma parte do orçamento e fala para o bairro, você vai fazer o que com esse orçamento? Chamado orçamento participativo. Eu já cheguei a votar na internet se o meu bairro ia fazer uma praça ou uma ponte, tipo isso. Hoje, isso no Brasil está muito frágil, mas no mundo bombou, o mundo adorou essa ideia, principalmente os países mais fortes. Então, a população precisa participar sim
do planejamento e não só através de reuniões, mas de forma decisiva, né? E aí, de novo, o papel do Estado no caso do turismo aqui, que é de coordenar, planejar, legislar, regulamentar, pode até fazer empreendimentos, como por exemplo a salgadeira, incentivos econômicos, atuação social, infraestrutura, como aeroporto, rodovia e promoção turística. Nota que os nossos políticos não entendem quase nada de turismo e eles acham que o papel do Estado é só o último, hein? A promoção. Na famosa frase, é lindo, só falta divulgar. Não, não é isso. É lindo e falta tudo. Uma cachoeira sem estrutura nenhuma é uma cachoeira que gera R$5 de entrada e um boteco com a sinuca e uma coxinha mal frita. E uma cachoeira com restaurante em cima da árvore, com bungee jump e com arvorismo, gera R$400 por pessoa, por dia para a economia do município, né? Então, falta tudo. Falta tudo. Por isso que é fácil, relativamente fácil desenvolver turismo nos países ricos, nos países estruturados. Países como o nosso, não. Porque o turista vai na periferia uma hora. Um turista folgado igual eu, que faz o passeio do ônibus aleatório, ou seja, eu paro no ponto de ônibus e pego o primeiro ônibus que passar, eu paro em cada lugar das cidades, igual eu já fiz em Cochabamba, em Santiago, no Chile. Eu paro em cada lugar que não é aquele teatro turístico, não é aquela praça central que está toda preparada para o turismo. Então, o turismo tem que pensar nisso tudo e o Estado é muito importante nessa função. E aí, pessoal, para finalizar, turismólogo que não lê vai ter muita dificuldade, porque turismo é muito, mas muito complexo. Mas muito complexo. Tá? Turismólogo ele pode atuar no todo e na parte. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, tá? No todo é nos projetos, é no Parque Nacional, é na prefeitura, e na parte são nas empresas, nos hotéis, nos restaurantes, na aviação, nos transportes, etc. Os dois estão lindos, os dois estão ótimos, são lugares para o turismólogo. Agora repara que no hotel o administrador vai competir com você e se ele for mais competente ele vai tomar seu lugar. Só que o administrador não tem nunca compreensão do todo, do fenômeno como um todo. Então, companheirinho, se você não lê esses livros aqui e centenas de outros, por exemplo, este aqui, que eu estou lendo agora recente, são casos práticos de planejamento no mundo, de um autor que é referência. Isso te traz tanta ideia, tanta coisa que já deu certo, que já deu errado, que você consegue aplicar aqui na sua realidade, claro, de forma adaptada. Então, a referência principal dessa aula é esse Planejamento do Turismo, do Reinaldo Dias. Esse livro eu tenho, para mim ele é fundamental na minha vida toda, eu utilizo ele muito. O BENI, Análise Estrutural do Turismo, é a próxima aula, é uma referência para nós. Esse também aqui dá um histórico legal das políticas públicas no Brasil. Aí você vem para uma outra categoria dos gringos, né, principalmente do Michael Hall, que é uma referência para nós. Depois você vem para os mexicanos. Esse livro aqui, por exemplo, nossa, ele trouxe uma visão totalmente... E eu estou relendo ele ultimamente, estou adorando. Está sendo fundamental para eu pensar coisas junto com o pessoal lá para Pochorel. E aí os mexicanos, o Brasil e o México são os países que mais produzem ciência na América Latina. E o México um pouco mais. O México tem muita tradição, são muitos autores. Tá? E o Sérgio Molina é uma das figuras mais importantes. Tá? Reparem que esses livros têm tudo em sebo. Tá? Porque o que aconteceu? Tinha uma época no Brasil, 10 anos atrás, que uma cidade igual a Belo Horizonte tinha 12 cursos superiores de turismo. E hoje tem 1 ou 2. Então, todo mundo comprou esses livros e eles estão sobrando no sebo. Agora, turismólogo sem livros, a chance de você ser funcionário num restaurante e não ser nunca reconhecido por tudo que você sabe é grande, queridos. Não estou dizendo isso para assustar. Quando eu falo que o nosso diploma não vale quase nada, não é para assustar. Nós precisamos ser competentes e teremos nosso lugar no mundo. Mas para ser competente, tem que trabalhar muito, tem que aprender muito com os colegas, tem que entender muito de gestão, principalmente gestão, liderança, planejamento, finanças, mas leiam. Porque
corre risco de você achar que está inventando uma coisa maravilhosa em 2020, você vai revolucionar seu restaurante. Se você ler um pouquinho, você vai ver que o Taylor já fez isso em 1910 lá na empresa dele, né? Então é isso, quem não lê fica sempre no achismo, né? E aí o risco de você não conseguir fazer bem feito é muito grande. Muito bem, minha cidade querida, entre as montanhas. Ou seja, planejar existe para orientar o presente em direção ao futuro. Na minha compreensão, o futuro precisa ser sociedades sustentáveis, ou seja, justas socialmente, equilibradas ambientalmente, democráticas, pacíficas. Esta é uma utopia, está lá no horizonte. E utopia serve para isso. Não para a gente chegar nela, mas para caminhar em direção a ela. Então essa é a minha compreensão pessoal. Acho que é muito possível a gente ter espaço para discordância. E eu acho que a gente pode agora passar um pouquinho aos diálogos. Espera aí, só um minutinho, ainda não desliga esse vídeo não. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha para que esses conhecimentos possam chegar a mais pessoas